29, versículo 9. Amém? Vamos esperar todo mundo baixar em nome de Jesus. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, bem facinho de achar. Gênesis 29, versículo 9. Ele ainda, falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou, e levou à sua casa, e contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Amém, irmãos? Amém? Dá uma pausa aí, a gente vai entender um pouco. Essa história é conhecida, é acerca de quando Jacó ele encontra a Raquel, né, que é uma parente dele distante, e ele vai até esse lugar, que é Padan-Aram, amando do seu pai Isaac. E algo que Deus colocou no meu coração é acerca do quê? A gente só vai ter sucesso na nossa vida a partir do momento que você fazer aquilo que Deus declarou que é 100% da vontade dele. Porque às vezes a gente pensa que tal caminho é o certo, mas não é o caminho da bênção. Aí você se arrisca, se aventura aí por aquele caminho e dá errado e a pessoa volta frustrada como se a culpa fosse de Deus. Mas a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. Você está pedindo uma bênção para Deus? Essa bênção ela é 100% da vontade dele. Ele te deu 100% de garantia, porque se ele te garantiu, aí você pode ir. Mas se ele não te garantiu, você vai ir e infelizmente não vai ser feliz. Não vai ser realizado porque não está a bênção de Deus lá. E Jacó, a Bíblia conta o quê? Que depois que ele enganou a Isaac, Jacó ele enganou Isaac, ele se passou pelo irmão gêmeos dele, chamado Esaú, e a Bíblia diz o quê? Que Esaú ficou muito chateado porque Isaac abençoou a Jacó no lugar de Esaú. E a Bíblia diz que Esaú queria tentar contra a vida de Jacó. Então Isaac disse o quê? Olha, vai lá para a terra do seu tio, que é Labão, que é o irmão da sua mãe, e lá você vai arrumar uma mulher para você casar. E ele fez exatamente aquilo que o pai dele falou. Que antigamente quem escolhia, né, a pessoa para o outro casar, para o filho casar, eram os pais. Hoje em dia, a gente está nessa posição com Deus. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Mas a gente tem que se colocar diante do altar dele, diante da presença dele, para andar nos caminhos que ele coloca. E às vezes nem sempre os caminhos que ele coloca é o mais simples, é o mais fácil. Às vezes para você parece ser o mais difícil, mas é a bênção de Deus. Aquele caminho que ele está te dando é o lugar que vai te levar até a bênção. Amém? A gente tem que saber ouvir aquilo que Deus fala, aonde que está a nossa bênção, para a gente não perder tempo, para a gente não ficar buscando coisas em vão, não ficar batendo numa tecla que não vai dar certo. Às vezes a pessoa está tantos anos batendo numa porta, a porta não se abre, ela está até entristecida com Deus, porque é uma pessoa de Deus, é uma pessoa fiel, mas a porta não se abre. Por quê? Porque não é lá aonde está a sua bênção. É por isso que a gente precisa parar para ouvir aonde está a bênção de Deus. Amém? Amém, irmão? Então amém forte aí em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Versículo 15, bem no finalzinho, diz assim, ó: declara-me
qual será o teu salário? Olha que coisa importante. A Bíblia diz o quê? Que Jacó ficou lá, né, na casa do tio dele, trabalhou lá um mês de graça. E o tio dele foi justo, falou, não, se você for ficar aqui, então declara-me o teu salário. Depois a gente vai ver qual foi o salário que ele queria. Mas isso é algo muito importante para a nossa vida. Eu falei para o pessoal durante o dia, por quê? Porque às vezes a gente quer uma bênção, mas a gente tem ela só no coração, né? Às vezes você quer uma bênção, ela está lá no coração. Ah, como eu queria ganhar tanto, como eu queria ir para aquela empresa, como eu queria que a minha família se convertesse, como eu queria tal coisa, mas não fala para Deus. E a Bíblia diz o quê? Que a forma da gente ser respondido é clamando. Se você ler lá Jeremias 33:3, a Bíblia diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Para Deus te responder é só clamando. Aí a pessoa guarda no coração. Não, mas Deus conhece os meus pensamentos, Ele conhece. Mas Ele quer ouvir de você aquela bênção que você precisa. A Bíblia aqui diz o quê? Declara-me qual é o teu salário. O que você quer que Deus faça na sua vida hoje? Qual bênção que você veio buscar? Você tem que declarar para Ele. Você tem que falar para Deus, Deus, a bênção que eu vim buscar hoje, em especial nessa reunião, é uma bênção para a minha vida financeira. Então declara para Ele ao certo o que você quer, aquilo que você precisa. Na reunião da manhã, uma irmã contou o testemunho dela. Ela já trabalhava numa empresa, né, no ramo que ela trabalha, e daí ela falou para Deus, não, mas eu queria ir para tal empresa. Daí ela falou, mas estou tão feliz, porque Deus abriu aquela porta de emprego para mim, que ela falou para Deus. Porque você tem que declarar para o Senhor aquilo que você quer, aquela bênção que você precisa. Porque embora Deus saiba de tudo da nossa vida, mas a Bíblia dá um recado. Você tem que clamar ao Senhor para que Ele venha te responder. Você tem que falar para Deus a bênção que você quer para que Ele possa te abençoar. Amém? E continuando o versículo diz o quê? Versículo 17. Léia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Aqui a gente vê o quê? Que Jacó ele soube escolher. Né? Aqui está falando do físico, mas trazendo para a nossa vida, a gente tem que saber escolher. Lá em Tiago 4:3, a gente não vai abrir, eu só vou citar, a Bíblia diz o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E algo que acontece com frequência na vida das pessoas, porque ela pede algo para Deus que ela não pensou antes, que ela não fez um planejamento, daí ela não é abençoada e depois ela quer falar o quê? Que Deus que não foi justo. E a Bíblia aqui, em Tiago 4:3, ela é bem clara, que às vezes a pessoa não recebe uma bênção porque ela não soube pedir aquela bênção. Ou porque ela pediu uma coisa que vai além do que ela pode ter, ou porque ela pediu errado, ou porque ela fez uma oração que não condiz com a palavra, e a gente tem que saber pedir. Ele pediu o que? Ele declarou assim, Jacó, que ele ia trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Ele fez a escolha dele, era uma escolha abençoada por Deus, porque ele estava na obediência do pai dele. O pai dele havia dito o que ele ia fazer naquela terra. Para a gente ser abençoado, a gente também tem que saber fazer uma escolha certa. Porque Deus, Ele sempre vai nos abençoar. Quando você pedir uma bênção para Ele, Ele vai te entregar uma bênção. Porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus justo, Ele é abençoador. Ele está pronto para nos abençoar. Só que você tem que ver aquilo que você tem pedido. Até eu dei um exemplo de manhã, um exemplo simples, mas eu falei assim para os irmãos. Imagina uma pessoa, né, pai de família, que ganha R$1.000. E daí ele começa a pedir para Deus um carro, que o valor da parcela vai ser 600. Deus vai abençoar ele? Não vai, porque é uma loucura. Porque com R$400 ele vai bancar uma casa? Ele não vai bancar uma casa. R$600 para o carro e 400 ele vai bancar uma família pobre. Ele não vai bancar. Daí a pessoa fica entristecida, porque Deus não abençoa ela. Mas é porque Deus sabe que aquela bênção que ela está pedindo é uma loucura. É por isso que a gente tem que parar antes de pedir uma bênção. Até mesmo antes de pedir uma bênção. E perguntar para Deus se aquela bênção que você quer, de fato, vai te fazer feliz. Se aquela bênção que você está buscando, de fato, ela vai acrescentar na sua vida. É como uma pessoa que ela procura um emprego. E ela pede a Deus um emprego. Daí, há um emprego bem no horário do culto. É bênção de Deus? Eu não acredito que seja
a bênção de Deus. Por quê? Porque a vida espiritual dela ficou para segundo plano, quando tem que ser o primeiro. Porque para você ser abençoado e bem-sucedido em todas as áreas da sua vida espiritual tem que estar uma bênção. Então você tem que saber pedir. Você tem que saber se colocar diante da presença de Deus, pedir com sabedoria. Vai pedir uma bênção, mas não pede na empolgação. Não pede quando você está empolgado. Pede com sabedoria. Antes de pedir uma bênção, analisa tudo que vai acontecer na sua vida quando aquela bênção chegar. Qual vai ser a mudança? Como que vai ser a sua vida a partir daquela bênção? Para quê? Para que você escolha com sabedoria. Para que mais tarde a pessoa não chega lá na frente e fala o quê? Nossa, minha vida está errada, eu sou de Deus, eu sou fiel e nada está certo, eu estou sofrendo. Por quê? Porque às vezes pediu sem sabedoria. Às vezes pediu algo que não era para ter pedido, que não era para aquele momento. E a Bíblia declara o quê? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então a gente tem que analisar antes de pedir. Amém? E olha o que diz o versículo 20. Diz assim: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Amém? Aqui é a parte da pregação que Deus mais chamou minha atenção acerca do quê? Sempre que eu falo com algum irmão, alguma pessoa que vem me pedir um conselho, eu falo acerca do quê? Não conta o tempo que você está buscando por uma bênção. No sentido do quê? Imaginamos que você está buscando uma cura. Você descobriu, foi diagnosticado com um problema na saúde, e a partir daquele dia você começou a clamar. Só que você já sabe que se passou um ano, 2 meses e 3 dias, você está contando o tempo. Esse tempo que você está contando, ele vai fazer o quê? Ele vai matar a sua fé. Porque a Bíblia diz que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Aquilo que aos nossos olhos parece que está demorando, ao tempo de Deus vai chegar no tempo certo, vai chegar na hora certa, quando Deus te preparou para receber aquela bênção. Sempre eu falo para os irmãos, é uma maldade que você faz consigo mesmo, que é contar o tempo que você está esperando uma bênção, é você contar o tempo que você pediu um milagre para Deus e ainda não recebeu. Eu até dei um exemplo de uma pessoa que eu conversei, e ela disse o que? Ela está divorciada há mais de um ano que eu conheci ela. Ela falou: irmã, faz um ano, não sei quantos meses e tantos dias que meu marido foi embora de casa. E aí chorou, e eu falei para ela: irmã, a pior maldade que você faz com você mesma é contar esse tempo. Porque enquanto você ficar contando o tempo, o seu tempo não é o tempo de Deus. Aí você fica, passou um ano, passou 2 anos, ou passou 1 mês, passou 2 meses, e Deus me abençoa, e aonde que está Deus? Eu sou fiel, mas tem que esperar o tempo de Deus. Você tem que esperar que Deus faça as coisas no tempo dele, porque no tempo dele tudo vai dar certo. E a Bíblia diz o quê? Jacó, ele trabalhou 7 anos, e teve aqueles 7 anos como poucos dias. Então você veja bem, 7 anos é muito tempo, mas ele teve como poucos dias. Ele não achou que aqueles 7 anos foram longos, ele não achou que foi demorado, que foi cansativo. Ele teve aqueles 7 anos como poucos dias. Aí a Bíblia termina o versículo 20 dizendo o quê? Pelo muito que a amava. E aqui é um ponto importante na nossa vida. Não dê crédito ao tempo, dê crédito à sua bênção. Eu falei para os irmãos, eu acredito que ele não contava os dias assim: nossa, mais um dia que eu estou esperando por Raquel, hoje foi mais um dia de trabalho. Eu acho que ele falava, hoje foi menos um dia no calendário que está marcando o dia que a gente vai ficar junto. Por quê? Porque ele amava ela tanto que ele não viu o tempo passar. E é isso que a gente tem que fazer. Você está buscando por uma bênção? Tem algo que você colocou diante da presença de Deus que você quer? Não tem esse tempo como um sacrifício, como um tempo difícil. Tem esse tempo, quando o dia terminar, você não vai falar mais um dia que eu estou buscando. Você vai dizer: hoje eu cumpri um dia a menos no calendário. E o meu calendário está fazendo o quê? Está passando os dias para me chegar até a minha bênção. Porque é assim que a gente faz. Você que é de Deus, eu sou de Deus. Os dias passam, não é para a gente ficar cansado de estar esperando a bênção.
Não é para a gente ficar cansado de estar esperando aquele milagre e estar reclamando e estar murmurando. Não, o tempo passa para que o dia da nossa bênção chegue logo. Amém? É isso que você tem que guardar no seu coração. Não importa quanto tempo você está buscando. Não importa quantos dias, quantos meses, até mesmo quantos anos que você está esperando a sua bênção. O que importa é que ela vai vir no tempo certo. Ela vai vir exatamente no momento que Deus planejou. E a Bíblia diz que quando a bênção de Deus vem, ela vem para quê? Ela vem para enriquecer. Não vem para trazer nenhuma dor, não vem para trazer nenhum problema. Ela vem só para te enriquecer, só para te fazer feliz. Amém? Agora dá um pulo aí, vai lá para Isaías. Capítulo 40, Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, irmãos? Olha que bênção que Deus tem para nós. A Bíblia diz o quê? Aquele que espera no Senhor renova suas forças. Isso é algo que você tem que guardar no seu coração. Você tem esperado em quem? Em quem que você tem dado a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Às vezes a pessoa quer uma bênção financeira, quer um cargo lá na empresa, quer subir de cargo e está esperando o patrão. Aí fica lá, não, meu patrão vai me notar, eu vou fazer tal coisa para ele, ele vai ver como eu sou eficiente. Mas a Bíblia diz o quê? É aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu falei para os irmãos de manhã, você pode estar o tempo que for buscando uma bênção. Você pode até estar cansado hoje, mas a partir de hoje você só fica cansado se você quiser. Porque Deus hoje ele te traz um renovo. A Bíblia diz o que? Aquele que espera no Senhor, ele renova as suas forças. Você está renovando a sua força hoje se você quiser. Se você quiser hoje, você sai daqui preparado para vencer. Para falar para Deus, não importa o tempo que eu estou esperando, não importa quantos dias faz que eu orei, o que importa é que o Deus que trabalha ao meu favor renova minhas forças. Ele te edifica todos os dias, para que você possa todos os dias ter força para vencer. Eu falei para os irmãos o seguinte, às vezes a gente está buscando uma bênção, e a bênção não vem, a pessoa começa a desanimar. Daí você vê ela um dia, irmão, como que tá? Não, estou na bênção. Em nome de Jesus eu vou vencer. Aí passa um mês, amanhã como que tá? Então, estamos indo, né? Gente, estou buscando de Deus, aí você vê ela depois, irmão, como que tá? Não vou mais na igreja. Né? Acontece bastante. Não vou mais na igreja. Não, mas por quê? Não, fui na igreja, orei, o pastor orou, ele orou e nada aconteceu. Por quê? Porque ela não estava esperando no Senhor. Porque se ela esperasse no Senhor, todos os dias a esperança dela ia se renovar. Ela não ia estar cansada. A Bíblia diz o quê? Que aquele que espera no Senhor, ele caminha, olha o que diz o final do versículo, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, você vai trabalhar, você vai lutar por aquela bênção, você vai ficar firme, você vai acreditar, e por mais difícil que seja, ainda você não vai se encontrar cansado, você não vai se encontrar desanimado. E isso é algo que a gente tem que ter no nosso coração como pessoa de Deus. Porque às vezes a gente, como pessoa de Deus, está buscando uma bênção, mas nosso testemunho tem sido zero. Por quê? Porque todo mundo que te conhece, além de saber que você está passando por um problema, ainda sabe que você está na igreja e nada aconteceu. E não é que nada aconteceu, é que todos os dias você, através da oração, através da sua confiança em Deus, você prepara o caminho que te levará à sua bênção. Amém? Guarda no seu coração, eu vou esperar no Senhor, mas eu não vou esperar no Senhor como se fosse uma coisa qualquer. Eu vou esperar no Senhor, porque a cada dia Ele vai renovar minhas forças. Eu vou caminhar, eu vou batalhar, eu vou lutar pela minha bênção. E eu vou conquistar ela em nome de Jesus. Amém? Você que está buscando pela sua família, por algo que você está pedindo a Deus há tanto tempo, guarda esse versículo no seu coração. Eu vou esperar no Senhor, eu vou renovar minhas forças. Está difícil, mas Deus vai me fazer vencer. Estou passando por um problema, Deus é maior do que o seu problema. Uma vez eu ministrei para os irmãos e eu falei assim,
Você já parou para pensar no tamanho do nosso Deus? Preguei, acho que só tinha 2 irmãs numa reunião de sábado. Falei, as irmãs já parou para pensar no tamanho do seu Deus? Aí eu até dei um exemplo, tinha um salão lá embaixo construído. Eu falei, aquele salão está construindo meses e meses. Era um salão assim, como esse, para ser uma loja. Eu falei, toda vez a gente passa lá, aí às vezes você não vê nada de diferente. E demorou para ser construído aquele salão. Aí eu falei, pense o tamanho do nosso Deus. Em 7 dias, 6 dias, Ele fez o mundo todo. E esse mundo todo que Ele fez, não se resumiu só nos lagos, nos rios, nas árvores, não. Se resumiu em todos os animais, se resumiu no próprio homem, depois em Eva. Olha o Deus que a gente tem. E às vezes a pessoa fica sofrendo com um problema desse tamanhozinho, sendo que o Deus dela pode todas as coisas. E esse é o nosso Deus. E eu falei para as irmãs, você já parou para pensar? E naquele dia, até eu parei para pensar. Eu falei para as irmãs, mas depois eu mesma fiquei pensando. Eu falei, será que eu também já parei para pensar o tamanho do meu Deus? O tamanho do Deus que a gente serve? Que fez o mundo todo e tudo que tem no mundo em 6 dias. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. O problema que você está passando hoje, seja em qual área da sua vida for, ele não é impossível para Deus. Deus, Ele vai te abençoar, só que você tem que saber esperar, e você tem que saber confiar. Esperar em Deus não é você ficar, Deus, já passou 10 dias que eu pedi uma bênção para o Senhor. Eu clamei ao Senhor, 30 dias já. A pessoa chegou na igreja ontem e recebeu a bênção e eu estou aqui ainda. Não é esperar em Deus isso. Esperar em Deus é o quê? Descansar. Pôs nas mãos de Deus, descansa. No tempo certo vai acontecer, porque a Bíblia diz o quê? Deus, Ele é fiel e justo para cumprir tudo que Ele te prometeu. Amém? Aí você volta lá para Gênesis para a gente encerrar. Gênesis, no mesmo capítulo 29, versículo 30. Vamos fazer a festa de casamento, eles fizeram casamento. E antigamente eles não se viam, só se via lá dentro, tinha uma tenda, passava a noite, na manhã que eles se viam. E Jacó passou a noite lá, a mulher dele. Quando ele acorda, quem está lá? A Léia, que era a filha mais velha. Porque Jacó foi enganado. Ele trabalhou para Raquel e casou com Léia primeiro. E daí o que acontece? O pai dela falou, olha, é o seguinte, você quer casar com Raquel? Você vai trabalhar mais 7 anos por ela. Só que isso é uma bênção no caso de Jacó, na vida de Jacó. Agora trazendo para a nossa vida. A gente está buscando uma bênção, você pode ter certeza que o diabo, ele não vai estar calminho, Ele não vai estar esperando você receber a sua bênção. Ele não vai estar sentado de plateia, esperando você ser abençoado para ele aplaudir. Ele vai sempre estar trabalhando contra a sua vida. Isso você pode ter certeza. Se Jacó tivesse parado ali, na manhã que ele acordou e viu Léia, trabalhou 7 anos de graça, para casar com Raquel, acorda na manhã, ele ia fazer o quê? Naquela época não tinha esse negócio de divórcio, não gostei. Não, naquela época casou, tinha que ficar casado. Só que ele queria uma bênção. Ele buscava casar com Raquel e ele não abriu mão. Então a Bíblia diz o quê? Ele trabalhou mais de uma semana, depois ele casou com Raquel. Só que aí ele trabalhou mais 7 anos. Mas tudo isso porque Deus tinha um propósito na vida dele, de abençoar tanto ele como Labão. Para a sua vida a mesma coisa. Às vezes você está buscando uma bênção, até eu uso um ditado, Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Às vezes é assim. Às vezes quanto mais está buscando em Deus, quanto mais está firme em Deus, está se consagrando, está jejuando, está buscando, só passa por luta. Só passa por dificuldade. Mas você tem que aprender o quê? Que Deus, Ele está preparando uma bênção para você. E o diabo, como adversário tanto de Deus como nosso adversário, qual é o papel dele? É tirar os nossos olhos do foco. É fazer você perder aquilo que você estava buscando. Você queria tal bênção. Aí ele começa. Por problemas de todos os lados. E aí você faz o quê? A pessoa que não entende, que não percebe que é um ato de Satanás, ela para ali. Às vezes ela está buscando uma bênção para o esposo dela, e o esposo faz algo que ela não gosta, pronto, não vai ela mais.
Não vou orar mais, porque quando você viu, estou orando, e olha isso que aconteceu. Aí tenta se justificar com Deus, né? Ó, Deus, eu orei, o Senhor viu, eu até me consagrei, mas ele não muda. Eu não vou mais orar. Caiu no cilado do diabo. Caiu no cilado do diabo. Você caiu, você fez exatamente o que ele planejou. Perdeu a sua bênção. Você tem que ser como Jacó. Casou com Leia? Amém. Vou trabalhar e vou casar com Raquel, que era o alvo dele. A mesma coisa para a sua vida. Está buscando, passou por um problema? Dá a volta naquele problema, passa por cima e continua buscando a sua bênção. Porque não há ninguém mais interessado na sua bênção a não ser você mesmo. Não é verdade? Aquilo que você quer, é você que quer. Você pode vir para mim orar, pode procurar um obreiro, o obreiro vai orar, a gente vai orar de coração. Mas quem é o mais interessado em receber aquela bênção é você. É você que sabe como ela vai mudar a sua vida. É por isso que você não pode parar no meio do caminho. É por isso que você não pode olhar aquela situação difícil como se ela tivesse vindo para parar a sua vida. Não, você tem que olhar aquilo como mais um obstáculo a ser vencido. E aquele obstáculo que você venceu é uma prova a menos, é uma adversidade a menos para você alcançar a sua bênção. Amém? Olha o que diz o versículo 30. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Olha só, a Bíblia diz o quê? Ele ficou firme, ele queria casar com Raquel. Então ele determinou que ia casar com Raquel, e ninguém tirou isso da cabeça dele. Ele permaneceu firme. Hoje eu digo para você, fica firme na bênção que você quer buscar. Não abra mão do seu sonho, não abra mão do seu projeto. Por quê? Porque quem vai ser frustrado é você mesmo. Se eu não alcançar a minha bênção, não muda em nada na sua vida. Assim como se você não alcançar a sua bênção, não muda nada na minha vida. É você mesmo, você. E tem que reconhecer, a bênção que eu quero, ela vai mudar a minha vida. Ela vai mudar a minha história. É por isso que eu não vou desistir. É por isso que eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou me dedicar o tanto que for necessário para que eu possa alcançar a minha bênção. Amém, irmãos? Guarda no seu coração essa palavra. Eu falei para os irmãos de manhã que eu já ministrei ela 2 meses atrás, eu acho, mais ou menos. E no domingo que o pastor falou que eu ia fazer a reunião, Deus me lembrou dela. Por quê? Porque muitas pessoas têm se deixado levar pelo tempo. Passou um tempo, ela já não quer mais buscar, ela já não quer mais orar, ela já não acredita mais que vai ter uma mudança. E isso, eu e você, como pessoas de Deus, não pode deixar acontecer na nossa vida. Não importa o tempo que você está buscando, importa o Deus que você serve. E há impossíveis para o nosso Deus? Há ou não há, irmãos? Há impossível para Deus? Algo que você olha e fala, ó, Deus não pode aquilo. Não há. Não há. A Bíblia diz até... Eu não me recordo qual a passagem, que quando Jesus fala não sei se alguém lembrar, me fala, se é o coxo, se é o cego, que ele fala, são perdoados os teus pecados. Aí os que estão em volta, né, nossa, onde já se viu falar isso? Aí ele olha para a pessoa e fala, e o que é mais difícil, perdoar os pecados? Eu acho que eu mandar ele levantar e andar. Era o coxo, não era? E aí Jesus fala isso para ele. O que é mais difícil? Perdoar os pecados ou falar levanta e anda? E o que Jesus falou? Levanta, toma a tua cama e anda. Não é impossível para Deus não, irmão. A bênção que você precisa, você pode tomar posse dela hoje, em nome de Jesus. Amém? Quem toma posse da bênção, diga amém. Amém? Levanta a sua mão assim e fala,